E agora vamos pregar a palavra. O Silas e o Jean já nos abençoaram. Eles cantaram: não existe nenhum outro como Deus. E isso que é a consciência que o cristão tem que ter. Não existe outra coisa, não existe outro Deus. Até é estranho chamar Deus outra coisa, né? É uma maneira de falar, não me leve a mal. Mas não existe nada no mundo que possa nos preencher como Deus preenche. Ele é alfa, Ele é ômega, é o início, é o fim. Ele comanda tudo, Ele está no controle de tudo. E o texto que eu quero pregar hoje é o texto que você conhece tão bem, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, carta de Paulo a essa igreja de Tessalônica, essa igreja que, como Paulo nos ensina e nos fala a respeito dela, uma igreja tão abençoada, uma igreja que se converteram, foram modelos para outros cristãos, como Paulo diz no capítulo 1, a todos os crentes na Macedônia, na Acaia, e Paulo tem orientações a essa igreja, e Paulo gostaria de instruir essa igreja. E no verso 12, que eu não vou ler, você vai ver na tua Bíblia depois, existem diversos preceitos, existem vários ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas eu quero ler o 16, o 17 e o 18, que você conhece bem. O texto fala assim, regozijai-vos sempre, é o verso 16. O 17 é curtinho também, orai sem cessar. E o 18, ele também é um pouco maior, mas ele fala assim, em tudo dai graças. E aí ele vem com a explicação, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, ou essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nessa tradução que está aparecendo, que é a mesma que eu estou usando, revista atualizada, é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só esses 3 versículos. E aí eu coloquei como proposta para a gente hoje, eu e você, nós aprendermos a viver e olhar a vida e viver a vida como Deus gostaria que nós olhássemos para a vida e vivêssemos a nossa vida. E como no domingo, quem pôde me ouvir, eu disse assim que eu tinha no coração a certeza que eu iria, pregar uma palavra. Tinha uma palavra no meu coração, o meu espírito ele estava bem tranquilo, bem inclinado a pregar, e na última hora eu estava lendo e aí Deus tocou no meu coração para falar a respeito de choro. E aí Deus mudou tudo, e aí eu direcionei, logicamente a gente fala eu direcionei, mas é o Espírito Santo que direciona, e eu pude falar a respeito de um outro tema. Hoje também, eu achava que hoje eu iria falar sobre um assunto, mas aí depois do ano novo, em casa, amadurecendo a ideia, eu senti o desejo de falar sobre essa questão de dar graças. E eu fiquei pensando que o ano de 2020 foi um ano muito duro. O ano de 2020 foi um ano muito pesado. O ano de 2020 foi um ano onde muitas coisas aconteceram. Muitas coisas que nós não esperávamos acabaram vindo sobre nós, sobrevindo sobre nós. E muito embora o ano de 2021 a gente convive ainda com essa questão da pandemia, com a questão da doença, com a questão da enfermidade, a nossa oração, o nosso desejo é que isso acabe e termine o mais breve possível. Só que o fato que eu sempre digo para todos, e eu tenho isso dentro do meu coração, toda vez que a gente vai passar de um ano para o outro e existe no nosso coração, dentro de nós, eu acredito que isso seja até algo que Deus colocou no nosso coração, essa esperança, essa expectativa, essa coisa da gente tentar olhar para frente, de modo que o que ficou para trás, ficou para trás. A Bíblia fala isso, olhe para frente. Paulo fala isso quando ele escreve a carta dele aos Filipenses, olhando para frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Mas o fato é que a gente não sabe como e quando vai acontecer. Quando virá a vacina, quando que o Covid, quando que essa pandemia vai embora. Mas o ano de 2020, muitas pessoas tiveram um ano muito pesado. Ano que famílias perderam membros importantes, amigos, irmãos, pais, avós, filhos, mães.
Um ano onde muita gente foi impactado financeiramente, pessoas tiveram redução salarial, pessoas perderam o seu emprego, pessoas se viram numa situação que tudo isto foi juntando dentro dele, dentro da alma dele, e eles receberam um golpe fortíssimo na questão emocional. Pessoas que estão sofrendo emocionalmente até hoje, pessoas que estão passando por vales de depressão, pessoas que estão vivendo todo essa dificuldade. Nós não só tivemos a sensação, como nós tivemos a nossa vida encurtada. Nós tivemos no sentido, que eu digo vida encurtada, no sentido de você ter o direito de ir e vir, ou seja, a gente começou a ter encurtado, a gente não poderia mais ter a liberdade que nós tínhamos. Muitos projetos que muitas pessoas tinham ficaram para trás. Quantos projetos que ruíram no ano de 2020, quantas coisas que nós queríamos fazer e não fizemos, coisas que ficaram esquecidas e que ficarão esquecidas no ano de 2020. Nós podemos fazer esse ano, mas 2020 como um projeto original, como um início de ano, que nós sonhamos tantas coisas. Quem no dia 1º de janeiro de 2020 poderia imaginar que tudo o que aconteceu em 2020 iria acontecer? Ninguém. E quando a gente olha para trás, para 2020, que ficou aí há 5 dias atrás, a gente começa a dizer assim, poxa, esse ano deixou muitas marcas profundas, marcas terríveis, como eu disse na minha oração, e disse na minha fala para orar pelos ofertantes, pelos dizimistas. A gente sabe de histórias de pessoas que foram promovidas, pessoas que foram efetivadas, mas num contexto geral e num âmbito muito maior, num pensamento maior ou numa direção maior, muitas coisas ruins aconteceram. E quando a gente olha para essas coisas, a gente fica lembrando de tudo isso, essas lembranças, a gente pode fazer a seguinte questão aqui hoje: como que eu e você, como que nós podemos viver na prática isso que o apóstolo Paulo nos orienta? Como que eu e você nós podemos encarnar isto? Como que eu e você nós podemos tomar posse disso, como é um linguajar no meio evangélico cristão que dizem isso, tomar posse? Como que a gente pode, como no passado, na década de 90, dizer eu tomo posse, essas coisas que é o linguajar nosso, é o nosso idioma, vamos dizer assim. Como que eu faço para me apropriar disso? Ou seja, isso que Paulo fala aqui no verso de número 16, se alegrar sempre, regozijar sempre, é uma ordem aqui, é um imperativo aqui, e o que é interessante é que é um mandamento. Como que eu faço para orar sem cessar? Orar o tempo inteiro, orar o tempo todo, e como ele diz aqui, por último, e dar graças, ter o coração agradecido. E acima de tudo, quando Paulo escreve aqui, ele fala que ainda dar graças, e Paulo faz uma afirmação que isto é vontade de Deus, é o que ele diz aqui nesse texto, é vontade de Deus para comigo, para com você em Cristo Jesus. Eu de verdade, olhando para a questão humana, olhando para a questão espiritual também, eu devo reconhecer que não é uma tarefa fácil isso que Paulo está nos pedindo hoje. Porque a gente há de convir que é muito fácil você orar, você fazer alguma coisa. E olha que eu não estou falando nenhuma heresia, eu não estou aqui defendendo nenhuma teoria que a gente não deve orar quando existe dificuldade, porque você me conhece. Você que me ouve pregar, você que senta comigo, você que é mais próximo, ou as pessoas que congregam aqui comigo, né, junto com o pastor Ivaldo, com os pastores aqui, com os irmãos que ministram aqui, você sabe o que nós pensamos. Mas eu reconheço que é uma tarefa muito difícil a gente colocar isso em prática. É muito mais fácil quando o mar está calmo. É muito mais fácil quando as ondas elas estão tranquilas, do que quando nós olhamos para o nosso barco e a gente começa a perceber que ele está se enchendo de água, onde a dificuldade é grande. Sim, porque nem todos conseguem admitir, e eu já disse isso recentemente aqui também, e conseguem conciliar uma teologia dentro do coração deles de que Deus é Deus conosco, que Deus é o Deus Emanuel, que Deus é o Deus presente quando as coisas estão ruins.
ou quando as coisas estão aparentemente ruins, quando nós aprendemos com o pastor Ivo num trabalho de discipulado, mas quando as coisas não estão boas mesmo, é tão difícil a gente realmente fazer isso, conciliar essas duas situações, admitir o cuidado de Deus com coisas ruins, admitir o cuidado de Deus com dificuldades. Mas por incrível que pareça, quando eu olho para Paulo aqui, sendo um instrumento de Deus, eu vejo que Deus está querendo despertar a mim e a você essa realidade, esta possibilidade, esta verdade de nós podermos confiar em Deus o tempo inteiro. E se nós olharmos com atenção, e esse é o desejo de Paulo, se a gente tiver um pouquinho de atenção, a gente pode olhar, a gente pode perceber, mesmo no mundo espiritual, que Deus está cuidando da gente o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus cuida da gente. Quando eu coloco aqui como tema que Deus deseja que a gente viva a vida do modo que Ele vê a vida, que Ele enxerga a vida, talvez alguém possa dizer assim, poxa, mas Deus Ele está num outro plano, é verdade, Deus está numa outra dimensão, é verdade, só que eu conheço um Deus, que eu creio na Bíblia, que diz assim que um Deus, Ele se encarnou. O Deus, Ele se encarnou, Ele assumiu forma de servo, como que Paulo fala, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, Ele se humilhou, Ele se aniquilou, Ele se tornou um ser humano com limitações. Como Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Como Deus, Ele não sentia dor. Como Deus, Ele está fora, é um Deus que o tempo de Deus é fora, não é o tempo do relógio, Cronos, é o tempo Kairos, é o tempo da perfeição. Mas como Jesus não, como Jesus ele tinha limitações, ele não tinha como estar com Pedro na casa de Pedro, da sogra de Pedro, e poderia estar no mar ensinando ali num monte ou andando no mar, ele não podia porque ele tinha a limitação dele. Mas o que eu entendo é que Deus ele deseja que eu e você, a gente olhe para a vida sempre com alegria, que a gente sinta alegria, que a gente se regozije em Deus. Deus olha para a gente e Ele gostaria muito que a gente sempre tivesse o desejo de orar, o desejo de ter comunhão com Ele, o desejo de, eu vou usar uma palavra aqui que não é a palavra correta, mas é que nós falamos comumente, gastar tempo em oração, e não é gastar tempo em oração, mas é investir tempo em oração. Por que nós vemos cristãos derrotados, cristãos fracos, pessoas que não crescem, pessoas que não amadurecem, pessoas que não conseguem compreender absolutamente nada do mundo espiritual, pessoas que carregam essa dificuldade, porque nós temos tido pouco tempo na presença de Deus. Por que Deus deseja isso para a gente? Eu costumo também dizer uma coisa, quando Deus fala de perdão, quando Deus ele fala assim, perdoa, Ele nunca está falando perdoa para você perdoar alguém porque é melhor para a pessoa, não, é melhor para você, melhor para você. Conheço pessoas que não perdoam, mas estão morrendo sem que eles percebam que estão morrendo, ou às vezes até percebam que estão morrendo, mas não admitem, não dão um braço a torcer. Então, quando Deus pede alguma coisa para a gente, Ele pede porque o maior beneficiado de toda a história será a gente. Em primeiro lugar, a primeira coisa que Ele pede para a gente, da gente se regozijar-se sempre, alegrar-se sempre, Ele pede isso porque Ele sabe que a alegria dEle nos fortalece. A alegria de Deus nos dá força. E o texto que você conhece, que você canta, que se tornou canção entre nós, cristãos evangélicos, é o texto de Neemias. Quando o Neemias, ele lá em Neemias 8, no verso 10, diz assim, portanto não vos entristeçais. Neemias 8,10 diz isso no final do texto, né, que está aparecendo aqui, é bem no finalzinho que eu vou usar. Portanto não vos entristeçais. Por que não é para entristecer? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a vossa força. Agora, vale perguntar, o que significa isso, pastor? O que significa que a alegria do Senhor é a nossa força? Que nós não devemos ficar tristes. Em primeiro lugar, eu quero dizer o que não significa. Não significa que nós vamos ter amnésia. Nós vamos ter uma amnésia em relação a todos os problemas que nós enfrentamos.
Portanto, quando ele fala assim, não vos entristeçais, não é uma correção para dizer, pare de ficar triste, não. Olha, vai passar. Para quem me viu pregando domingo, como aquela mãe que exorta sua filha no funeral de seu pai, do seu esposo, no caso, pai da sua filha, dizendo para ela assim, não chore, enxugue o teu choro, porque você é uma cristã, e não fica bem um cristão chorando, para que todos vejam a nossa fraqueza. Portanto, quando ele fala assim, não vos entristeçais, não é uma correção para dizer, pare de ficar triste, não. Olha, vai passar. Isso não é eterno, a dor não é eterna, a dor ela é curável, o choro pode durar uma noite, como preguei domingo, mas a alegria vem pela manhã, então não significa que nós não sentimos dor e tristeza. Em terceiro lugar, não significa que nós somos imunes a dores. Não significa que quando a gente entra na casa de Deus, porque quantas mensagens você ouviu, e quantas coisas a gente, quando começa no Evangelho, a gente tem impressões erradas, talvez por nossa culpa, por falta de discernimento, outras coisas, ou talvez o porquê, porque alguém nos ensina errado. Quantas vezes você ouviu alguém dizer que quando você aceita Jesus, você não tem mais problema nenhum, mais nenhuma dificuldade? Então, a alegria do Senhor é a nossa força, não significa que nós não sentiremos mais dores, porque se fosse assim, isso nos tornaria pessoas doentes, pessoas insensíveis, deixando o nosso lado humano, deixando de ser gente, deixando de ser pessoas que se importam com o próximo, com um filho, com um pai, com um parente, com um amigo, com um irmão, com alguém na caminhada com Cristo que está sofrendo, e a gente se tornaria indiferente. Não significa também, em quarto lugar, que nós não vamos sentir insegurança quando nós enfrentamos as nossas lutas, que nós não vamos sentir medos quando nós enfrentamos as nossas lutas. Não significa isso. Não significa também, em quinto lugar, que isso é um imunizante para as nossas lágrimas diante da estação do choro que chegou. Não significa isso. O choro que chegou, a estação do choro que nos tocou, o problema que nos tocou, o dia mau que chegou, como Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia fala do dia mau, não significa que nós não vamos enfrentar isso. Não, pelo contrário. O que significa é que eu e você, nós podemos ter a certeza e a esperança que mesmo diante de toda a dificuldade, que mesmo diante do choro, que mesmo diante da tristeza, eu e você teremos a presença de Deus ao nosso lado, andando com a gente, caminhando com a gente. É isso que significa a alegria do Senhor, a nossa força. É uma alegria de Deus, é do Espírito Santo que vem e nos toma. E ainda, mesmo diante de uma situação, como Paulo fala lá aos Filipenses, quando ele escreve que você não deve estar ansioso por coisa alguma, no capítulo 4, verso 6, antes em tudo tem que ser conhecido diante de Deus as vossas súplicas, por meio das súplicas, a oração, e ele fala, e ações de graças. Eu gosto do 7, quando Paulo fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inclusive o meu entendimento, guardará as vossas mentes, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. É essa presença de Deus que nos enche de alegria. É essa presença que nos enche de alegria e, consequentemente, a alegria do Senhor nos fortalece e nos dá energia para enfrentar qualquer desafio. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso 12, ele fala assim, regozijai-vos na esperança. Ele diz exatamente isso. Ele vai falar de tribulação, ele vai falar de oração, mas ele fala assim, se alegrem na esperança. Ou seja, a alegria do Senhor nos impulsiona a esperança. A alegria do Senhor nos faz crer que existe sim um remédio para curar a nossa dor. A alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor nos faz enxergar a companhia de Deus junto com a gente. E aí nós marchamos no nome do Senhor Jesus. Paulo também, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 15, no verso 13, olha o que ele vai falar de esperança. Ele fala, e o Deus da esperança vos encha de gozo, de todo gozo, vos encha de toda a paz no vosso crer, para que vocês possam ser ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É essa alegria. Este é o significado que a alegria do Senhor é a nossa força.
Ou seja, então, diante de uma pandemia, diante de perdas, diante de um ano que vai deixar marcas, diante de um ano que lá no futuro todo mundo vai dizer do ano de 2020, eu não sei o que dirão de 2021, mas o fato é que eu e você, nós temos um Deus que anda com a gente, que está com a gente. Isso não pode ser simplesmente uma crença teórica, isso tem que ser verdade, tem que ser esse Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, na esperança do Espírito Santo, é isso que tem que bombear a nossa vida e nos trazer alegria. Em segundo lugar, Deus ele deseja que a gente viva a vida e olhe para ela e observe a vida e seja participante da vida do mesmo modo que ele enxerga, porque na verdade ele sabe que quando ele diz assim, orai sem cessar, o nosso Deus sabe que por meio da oração nós conseguimos atravessar as dificuldades, por meio da oração. E ele falou, orai sem cessar. Como que eu oro sem cessar? É o tempo inteiro orando. Mas como é isso, pastor? Dirigindo, às vezes você está orando em espírito. Eu não vou ficar dizendo que você tem que ficar orando dirigindo, que daqui a pouco você bate o teu carro. Você vai dizer, foi culpa do pastor que falou para eu ficar orando. Mas a gente ora em espírito. Eu sempre aprendi ouvi as pessoas dizendo o espírito de oração. E um dia um pastor disse assim, não existe espírito de oração, existe orar em espírito. Às vezes você chega num lugar e você está ali falando com Deus em espírito. A tua mente, você está observando tudo, mas você está se lembrando de Deus. Às vezes o que acontece é que a dificuldade ela é tão extrema. Às vezes o que acontece é que a dificuldade é tão grande. A montanha que se levantou diante da gente, o gigante que se levantou diante da gente é tão grande que às vezes nós não sabemos nem como orar. Talvez o máximo que a gente consiga fazer é como Ana, quando ela era perseguida, ela era provocada por Penina, e a Penina zombava da Ana, e ela o máximo que ela conseguia fazer era chorar e balbuciar algumas palavras sem sons compreensíveis, que levou ao profeta, ao sacerdote Eli, achar que Ana estava embriagada diante da presença de Deus. Às vezes nós nos calamos, às vezes a nossa alma, ela se cala diante da grande dificuldade que surgiu, a nossa alma ela se cala diante do problema que surgiu. Então, a pergunta, por que Deus nos dá esta ordem, esses 3 imperativos que são 3 ordens do apóstolo Paulo, que Paulo nos dá a ordem, na verdade é Deus que nos dá a ordem por meio de Paulo. Como orar depois de uma pandemia? Como orar, pastor, se na minha família eu tive pessoas ceifadas, a vida foi ceifada por esse vírus? Como orar? Como orar depois de tanta coisa ruim que 2020 nos trouxe? Como que eu faço para me regozijar? Como que eu faço para orar sem cessar? E como que eu faço para ter coração grato? Como orarmos diante do dia mau que chegou? Como orar sem cessar? E volto a dizer, Deus ele pede para você porque ele sabe o que vai ser bom para você. Em primeiro lugar, então, como orar? Por que orar? Porque Deus sabe que a oração nos aproximará dele. A oração sincera nos aproxima de Deus. Não é aquela oração do fariseu que sobe para orar com o publicano e ele faz oração para ele mesmo, dizendo quem ele era perante a mente dele, a consciência dele, mas diante de Deus ele não era nada daquilo que ele pensava. Mas a oração sincera, ela nos aproxima de Deus. Em segundo lugar, Deus pede para que a gente ore sempre, porque nós somos fortalecidos na oração. É a oração que te fortalece. É oração que vai fortalecer a vida do cristão. É oração, não adianta. Algumas pessoas falam, poxa pastor, eu queria ser como o fulano de tal, eu queria ser como o pastor, eu queria ser como a pastora, eu queria ser como o irmão que ministra. Mas você quer saber de uma coisa? Vai ver quanto tempo essa pessoa ela leva em oração com Deus, quanto tempo essa pessoa gasta lendo a palavra de Deus, quanto tempo essa pessoa gasta na audiência que ela tem com Deus, o bate-papo com Deus, quanto tempo essa pessoa ela atravessa aquele mundo natural e entra lá no esconderijo do Altíssimo, quanto tempo? A oração ela nos fortalece. Em terceiro lugar, Deus diz para a gente orar sempre, orar sem cessar, porque nós nos tornamos íntimos de Deus na oração. Eu não tenho como ser íntimo de alguém se eu não converso com essa pessoa,
Tem pessoas que eu tive experiências, e eu tenho ainda hoje essa experiência. Eu tenho amigos que trabalharam comigo muito tempo na empresa que eu me aposentei, que eu trabalhei 30 e poucos anos. Eu tenho amigos que hoje, se a gente sentar para conversar, a gente conversa como se nós tivéssemos nos visto ontem, porque são amigos, porque temos intimidade. Independentemente da religião que ele tem, eu sendo um pastor, mas ele é meu amigo, é uma pessoa que me considera, uma pessoa que muitas vezes quando tem alguma dificuldade é a mim que eles recorrem. Cássio, me ajuda em oração. E na oração nós nos tornamos íntimos, e quando nós nos tornamos íntimos de alguém, nós confiamos nessa pessoa. Então Jesus, Deus, Ele exige de nós esse mandamento, porque nós passamos a confiar nele. Em primeiro lugar, nos aproximamos de Deus. Em segundo lugar, somos fortalecidos, e por nos aproximarmos dele, nos tornamos íntimos e passamos a confiar nele. A verdade é uma só, meus irmãos: ninguém vive sem oração. Ninguém vive, ninguém sobrevive. Você não sobrevive, eu não sobrevivo sem oração. A gente precisa de Deus, porque a oração nos conecta com o mundo espiritual. A oração nos conecta com Deus. A oração, ela tem poder de cura. Quantas vezes somos curados na oração? Quanta cura você recebeu na oração? A oração, ela tem poder de libertar. Quanta libertação por meio do momento de oração. A oração, ela tem poder de nos fortalecer, eu já disse isso. Lembra de Jesus no Getsêmani, suando gotas de sangue, pedindo para que os amigos de Jesus, os seus amigos, tivessem um momento de oração. Ore por mim, eu estou angustiado, a minha alma ela foi tomada por uma tristeza profunda, angustiosa, angustiante. Orem por mim. A oração, ela nos leva a vencer os nossos inimigos, ou o nosso inimigo. E eu não estou falando de inimigo homem, mulher, eu estou falando de guerra espiritual. A oração tem esse poder. E agora, em terceiro lugar, Paulo fala de gratidão, né? Em tudo dai graças. E Deus deseja que a gente viva a vida assim também, voltada para essa questão da gratidão, porque Ele sabe que na gratidão, eu e você, a gente começa a trilhar um caminho de realização da vontade de Deus. Não é isso que Paulo diz? Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. É isso que diz o texto, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe, gente, dar graças é uma atitude de reconhecimento de um favor recebido. Eu estava ouvindo o pastor Nicodemos pregar esses dias, e Augusto Nicodemos dizia assim que a palavra graça que a gente conhece como charis ou chariz, na transliteração para o português, o texto original no grego, ela traz um significado de favor que nós não merecemos. E ele falou assim que, por incrível que pareça, o nosso obrigado na língua portuguesa se aproxima muito disso. É você estar obrigado a alguém. Obrigado a alguém, você tem agora uma aliança, você tem uma dívida com essa pessoa, e essa é a gratidão. Então nós reconhecemos, gratidão é reconhecer essa dívida que nós temos com Deus, e essa dívida é eterna, essa dívida é impagável. Essa dívida, não adianta, por mais que a gente possa dizer, vamos fazer isso. Eu estava dizendo para a Camilinha, vindo para cá hoje, que ela e o Roberto estão nos bastidores trabalhando com a gente. Eu dizia para a Camilinha assim, que quando a gente está com os cultos presenciais, a demanda da gente é muito maior, a energia despendida é muito maior, e nós temos falta disso. Agora não resta dúvida que é muito mais tempo, e a gente vai demandando esse tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa
coisa para você. Ainda que você faça tudo, tem até aquele texto que eu não vou me lembrar o endereço agora, que fala sobre o servo inútil. Ainda que você faça tudo, ainda Deus vai dizer, você é inútil, você faz só o que você tem que fazer. Tudo que nós fizermos para Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, na nossa caminhada, na nossa peregrinação espiritual, tudo, nós não vamos conseguir pagar a Deus aquilo que Ele nos deu. A nossa dívida de gratidão com Deus, ela é eterna. Uma outra coisa, que a gratidão, ele é um mandamento de Deus para os homens. Aliás, aqui são 3 mandamentos: alegrar-se sempre, regozijar-se sempre, orar sem cessar. Paulo fala aos Filipenses a mesma coisa: alegre-se sempre. Outra vez digo, alegrem-se ou regozijai-vos. Paulo, é uma ordem, é um mandamento. E essa questão de agradecer a Deus por tudo, que essa é a vontade de Deus. E interessante que se é um mandamento, se é uma ordem, quando eu murmuro, quando eu reclamo, quando eu não tenho gratidão, quando eu sou essa pessoa talvez insolente, essa pessoa que fica se portando de um modo muito não generoso com Deus, eu estou vivendo em pecado. É que para mim e para você, a gente acha que pecado é adultério, a gente acha que pecado é beber, a gente acha que pecado é fumar, a gente acha que pecado é roubar, e aí você vai elencando tudo que na nossa construção mental e na nossa consciência é pecado, mas nós não vemos o quanto nós pecamos quando, ao invés de cumprirmos essas 3 ordens divinas, esses 3 mandamentos de orar sempre, ser alegre sempre no Senhor e ter coração grato, quando eu faço tudo ao contrário, eu estou em pecado. Outra coisa, dar graças, e Deus sabe disso. Quando eu tenho esse coração, eu reconheço a soberania de Deus, eu passo a reconhecer esse poder de Deus, eu passo a entender que Deus é absoluto, e Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra, para agir de modo espetacular, de modo que nós não conseguimos compreender, que a mente humana não consegue captar, porque Ele é o Deus poderoso. E olha que interessante também, essa expressão, nesse texto aqui, ela pode significar 2 coisas, quando você estuda, você pega alguns compêndios aí de pessoas que escrevem alguns comentários. Essa expressão pode significar dar graças em todo o tempo, em cada instante, em todo momento, que tem a ver com um aspecto de tempo, aspecto temporal. A cada segundo da minha existência, a cada minuto eu estou cantando, eu estou celebrando, estou me lembrando aqui com essa figura do que eu estou dizendo da irmã Ina, do Amaro, que vivia aqui quando trabalhava cantando o tempo inteiro, aquela coisa, glória a Deus, aleluia. Você pode ser assim, significa isso. Uma outra coisa pode significar uma atitude de gratidão em qualquer situação, ou seja, em todo o tempo, e também pode significar uma atitude de gratidão em todas as situações, boas ou ruins, mas sem compreensão na nossa mente, dificuldades, pode significar isso. Eu entendo que Paulo, ele vivenciou isso, encarou isso nas duas pontas, ele entendeu isso. Agora, o curioso aqui, e eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer. O curioso é que esse mandamento aqui, de agradecer a Deus, nesse texto de 5,18, ele é um mandamento, ele é uma ordem que nos ensina a ser gratos em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. O que é diferente uma coisa da outra, presta atenção. Eu preciso ser grato em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Ou seja, o que Paulo está dizendo, porque senão a gente vai começar a entender que o nosso Deus, ele é um Deus cruel, que é um Deus que manda você agradecer pela morte do seu filho. Não, eu agradeço na morte de um filho, eu não agradeço pela morte do filho. Eu agradeço na morte da minha avó, eu não agradeço pela morte da minha avó. Eu agradeço na perda de um emprego, eu não agradeço pela perda de um emprego. Eu agradeço na doença, a doença que eu estou passando, na doença, mas não a doença que sobreveio sobre mim. Deus não ensina isso, não aprendemos isso. Agora, por que eu agradeço não a morte, mas na morte de um filho? Quando eu estou agradecendo na morte de um filho, eu estou dizendo assim, eu estou passando por esse vale, eu estou chorando, eu estou com o coração arrebentado, eu estou com o coração dilacerado, eu perdi alguém que eu amava, isso está consumindo
de uma maneira me consumindo, que a tristeza, ela parece que ela é insuportável, mas eu dou graças por estar passando isso, não porque o meu filho morreu, eu estou dando graças na morte, porque eu não passo ela sozinho, eu não atravesso sozinho, Deus está comigo, eu reconheço a presença de Deus em todo momento, em toda situação. Agora, como eu disse no começo, é fácil reconhecer a presença de Deus quando o mar é calmo. Agora, o difícil é a gente reconhecer a Deus em todos esses momentos. A verdade é uma só, gente. A verdade é uma só. E talvez você diga, poxa, esse pastor ele é muito melancólico, porque eu já brinquei aqui. Quem nos conhece sabe que pastor Ivaldo ele gosta muito do livro de Provérbios e eu gosto muito de Salmos. E eu me lembro que uma vez pregando para a igreja eu brinquei, eu falei, Deus reservou para o pastor Ivaldo a sabedoria e reservou para mim a melancolia e a tristeza. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Os salmos retratam quem nós somos diante de Deus, e não adianta, nós sentimos dores, nós passamos pelo vale das lágrimas, nós atravessaremos o vale da sombra da morte, mas uma coisa eu sei, nós atravessaremos circunstâncias difíceis, mas Deus vai estar com a gente. Em tudo dai graças, em Cristo Jesus, esta é a vontade de Deus para com a gente, isso agrada a Deus, porque Ele quer que você reconheça que Ele está com você. E por último, ainda falando de dar graças, em quarto lugar, Ele deseja isso para a gente, porque na gratidão, a gente aprende e é revelado a mim e a você, nos é revelado a nossa maturidade no nosso caminhar com Deus. Não entendemos tudo o que nós passamos, mas ao darmos graças a Deus, nós demonstramos a nossa confiança nele. Ao darmos graças a Deus, nós demonstramos quem é Deus para a gente, o quanto nós podemos confiar nele. Ao darmos graças, essa atitude nos revela que eu aprendi, você aprendeu, nós aprendemos que Deus ele não está ausente, que Deus não se ausenta. Isso não significa que como homem de Deus, como mulher de Deus, às vezes você braveja, reclama e não entende, não agradece aquele momento, como eu disse, não é agradecer pela morte, é na morte de um filho, como Jó, que reclamou, que realmente não entendeu, e nós vemos tantos outros personagens, salmista no Salmo 10, porque te conservas longe de mim no momento da angústia? Em outras palavras, quando está tudo bem, o Senhor está comigo, quando está mal, o Senhor se afasta de mim. A atitude de gratidão nos revela que nós aprendemos que tudo que Deus nos permite enfrentar e passar, terá como resultado final a bênção dele sobre nós. É o texto que você já deve ter falado tantas vezes. Romanos 8, 28. É o texto do apóstolo Paulo que diz assim, que todas as coisas, e todas as coisas, meus irmãos, está incluído aí coisas boas, coisas ruins, coisas alegres, coisas tristes, o inverno e o verão, o frio e o calor, a manhã e a noite, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O grande diferencial, e aí que a Bíblia ela nos ensina exatamente isso, Deus ele deseja que a gente olhe para a vida, como Ele percebeu a vida quando Ele esteve aqui, como Ele andou aqui, e mesmo como o Deus eterno, mesmo como Jesus eterno e do mesmo modo como Jesus histórico que nasceu e que morreu, Ele deseja que a gente perceba a vida assim, porque quando eu amo a Deus, quando eu amo a palavra de Deus, quando eu amo o Senhor, realmente tudo vai cooperar para o meu bem. E Ele fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus para mim e para você é que a gente seja luz, é que a gente seja sal. Que as pessoas olhem para mim e para você e sintam confiança, sintam firmeza. É que nem eu disse para você, às vezes nós somos zombados, às vezes ninguém quer seguir o que a gente segue, ninguém quer nos ouvir,
Mas quando alguém lembra de você e fala assim, ora por mim, eu entendo isso como uma dádiva, e entendo isso como uma oportunidade, eu entendo isso como um respeito, eu entendo isso como as pessoas olhando para a gente e vendo seriedade na gente. A verdade é que a dificuldade pode durar uma noite toda, não foi isso que eu falei domingo? O choro dura uma noite toda. O salmista Davi fala, mas a noite termina. A minha conclusão é que a Bíblia nos mostra tantos exemplos de homens que tinham fé e tinham gratidão a Deus. Jó, mesmo sem entender o que passou, mas Jó é um homem que foi grato. Abraão, o apóstolo Paulo. E o que esses homens tinham em comum, gente? Quando eu olho para eles, eu vejo que eles tinham em comum uma certeza, uma única certeza. Eles tinham em comum a certeza e a garantia de que Deus estava no controle de absolutamente todas as coisas e que nada é escapável aos olhos, às mãos de Deus. Deus, ele não é como se ele pegasse a situação e a situação fosse uma areia nas nossas mãos e a gente segura as mãos e quando nós, na verdade, separamos os dedos, essa areia ela vai caindo entre os nossos dedos, por entre os dedos. Não, Deus, na verdade, ele tem o controle de tudo e por ter o controle de tudo, Deus ele pode reverter qualquer situação, qualquer situação. Isto é o jeito e a forma que Deus deseja que você olhe para a vida. Portanto, regozijar sempre, alegrar-se sempre, ou regozijar-se sempre no Senhor, é um mandamento, é uma ordem. Agora, por que Deus é um Deus que é mandão e dá ordem? Isso vai ser bênção para você. Orar sem cessar vai ser ótimo para você. Orar sem cessar vai ser bênção para você. E ter coração grato te leva, te empurra a um caminho de maturidade. Que você vai, em nome do Senhor Jesus, aprender sobre toda e qualquer coisa, descansar nesse Deus que é poderoso.